Oi pessoal, eu sou a Bruna Miato, aluna de jornalismo no terceiro ano aqui na Casper e também sou estagiária de social media. E bom, as férias estão chegando e o semestre está quase no fim. E para finalizar esse semestre com chave de ouro, o pessoal do primeiro ano de jornalismo entregou em Jornalismo e Ambientes Digitais para os professores Eduardo Nonomura e Michele Prazeres o Factual 900, que é um dos maiores trabalhos do semestre. E para entender um pouquinho mais sobre como ele funcionou e qual a experiência, eu vim conversar com a Marina Orfali e com o Kalani Ilva. Bom, gente, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho mais sobre o que foi esse projeto. Bom, a Factual 900 foi um projeto onde a gente se baseou em criar plataformas e a gente ia alimentando com conteúdo as nossas plataformas. Então, assim, tinha, por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, onde a gente criou a Factual 900 em cada uma dessas redes sociais e com isso a gente ia trazendo notícias, a gente selecionava pautas, depois das pautas a gente começava a apurar, enfim, trazer as notícias para que depois elas se tornem postáveis e aí a gente vai adaptando para cada plataforma no caso. A Factual foi um trabalho bem completo do primeiro ano no geral, então a gente trabalhou todos em conjuntos, cuidando de uma só marca. E eu queria saber como é que foi a experiência para vocês, desde o momento que os professores apresentaram o projeto lá no começo do semestre até a última entrega. No primeiro semestre, acho que a gente foi uma novidade pra gente, então a gente ficou meio perdido por não saber como lidar com as coisas na vida real, assim. Então aconteceram imprevistos que a gente não sabia como fazer, os professores ajudaram muito a gente, tanto que dá pra ver uma melhora muito grande de uma maneira geral, da Factual no começo até agora. Agora tá sensacional. Acesse. E eu queria saber se vocês sentem que essa experiência aproximou um pouco mais vocês do jornalismo, logo no primeiro ano. Sim, tá na rua, né? Fazer o que normalmente os jornalistas fazem, de você tá lá, ter que trazer personagens, ter que trazer entrevistas, enfim, ir atrás da notícia, porque ela não vai vir na sua mão de bandeja. Então, assim, é aquele lance de você ter, por exemplo, às vezes não se programar, ter pouco tempo para fazer, mas tem que fazer, tem que trazer o conteúdo, né? Sim. E aí, no final das contas, dava tudo certo, mas é isso, é o lance do jornalismo imediato, né? Você precisar das coisas, se tiver que fazer com uma pessoa que não vai estar lá no dia seguinte, faça no dia. E foi por isso que a gente sofreu alguns apuros, né? Mas eu espero que sirva de lição pra gente futuramente. E as reuniões de pauta, por exemplo, é uma coisa muito real do jornalismo que eu não tinha tido a experiência ainda. Então, a gente ia com uma ideia na cabeça e saía com ideias misturadas de várias pessoas que estavam na roda e ia uma coisa muito melhor, que o professor tinha experiência, sabia o que ia dar história, o que não ia. E isso foi muito mais realista, né, do que a gente achava que era. E nesse sentido que o Kalani falou dos desafios, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Eu acho que foi uma notícia que a gente fez pro YouTube sobre histórias através de moradores de rua. A gente dependia daquela pessoa para fazer a nossa matéria e teve um dia que choveu e ele não tava lá, teve outro dia que ele não tava lá. No final das contas deu certo, mas foi um sufoco que a gente não sabia como resolver. Exato. E aí que entra a parte do plano B, né? De você manter a calma, de você, apesar de, parecer difícil, é aquele lance, né? Você acreditar na sua pauta. E se ela for derrubada, enfim, tenha um plano B. Esse é um lance que ajudou a partir do momento que a gente entendeu que existia essa parte, né? E agora eu queria que vocês mostrassem pra gente aqui no nosso computador como é que são essas plataformas, porque foi um projeto que foi desde a apuração de pautas, né, até a entrega de relatórios, de métricas. Então eu queria que vocês mostrassem aqui pra gente como é que funcionou. Bom, e continuando com as nossas redes sociais, temos o WordPress. Aqui os alunos têm espaço para fazer matérias bem mais aprofundadas, mais detalhadas, enfim, um conteúdo um pouco mais completo, fotos chamativas. Meu grupo, por exemplo, falou sobre tabus no mercado de trabalho, que é um assunto bastante complicado aí de se falar, por isso que tem que ter uma apuração maior, uma reportagem um pouco mais completa a respeito. Já no Instagram a gente tem um espaço um pouco mais reduzido, onde a foto tem mais destaque. Então a gente trabalha bastante com a imagem, com stories, e o nosso feed a gente tenta manter o mais organizado possível. Então desce um pouquinho. Tá vendo? São temas diferentes, mas que o perfil fica padronizado. O nosso grupo falou sobre gravidez no mercado de trabalho. Temos também o Twitter, que é mais uma plataforma onde a Factual usa bastante as threads, costumamos usar também enquetes, um conteúdo um pouco mais enxuto, né? São tweets menores, enfim, por conta, é claro, também da quantidade de caracteres que a plataforma suporta, mas aqui são conteúdos também muito interessantes. Nosso grupo, por exemplo, falou sobre animais adotados.
Já no Facebook tem espaço para textão. Então, nosso grupo, por exemplo, está falando sobre um tema bem polêmico, que é como a pornografia afeta a sexualidade dos jovens. Então, normalmente tem um texto mais ou menos grande, uma imagem chamativa, e isso varia também de acordo com o grupo e com as pautas selecionadas. Por fim, nós temos o YouTube. No YouTube, os alunos trabalharam com audiovisual, então ia muito da pauta da pessoa. A gente tem podcast, reportagem, mini documentário. O meu grupo falou sobre histórias através de moradores de rua. Agora, para finalizar, a gente vai conversar com a professora Michele e o professor Nuno para eles contarem um pouco mais sobre a experiência deles orientando esse trabalho. Vamos lá! Bom, acho que a Factual 900 é uma revista digital de jornalismo, feita integralmente pelos alunos do primeiro ano de jornalismo da Casper, coordenada por mim e pelo professor Nuno Moura, na disciplina de jornalismo em ambientes digitais. A ideia do projeto surgiu no meio do ano letivo, na verdade. A gente tinha uma outra ideia para o nosso segundo semestre, mas depois de um primeiro semestre mais teórico e com discussões, debates, usando metodologias ativas, mas sem muita prática, a gente achou que fazia muito sentido eles praticarem jornalismo digital no segundo semestre. E a gente percebeu que eles estavam com essa vontade de fazer uma coisa que eles pudessem colocar a mão na massa. No meio do ano a gente teve a ideia, né, da Factual 900, onde a gente criou ciclos de produção e eles experimentaram todas as plataformas, cada uma num ciclo, experimentando também como que faz essa transposição do conteúdo, né, de uma plataforma para outra, como a gente pensa a especificidade de uma plataforma e da outra, o que tem de adaptação que precisa ser feito de linguagem quando você está falando numa e noutra. Acho que tinha uma outra discussão, né, Michele, que é importante, é que a gente estava pegando alunos do primeiro ano, e alunos do primeiro ano ainda estão aprendendo o que é jornalismo, que é o básico. E eles tinham que desconstruir uma visão do jornalismo que eles traziam do ensino médio, dos tempos anteriores, e que eles tiveram o primeiro semestre teórico, que a gente discutiu bastante em relação a isso, só que eles não sabiam exatamente o que a gente estava falando, porque a teoria estava distante da prática. Quando a gente falou, então vamos fazer uma revista de verdade, que está no ar, que funciona, eles perceberam que talvez a concepção de jornalismo que eles tinham era equivocada, ou então ela estava ainda a dever. E aí, eles são pessoas nativas digitais, eles são a geração Z, né? Eles são pessoas que já entendem completamente como postar no Facebook, como fazer um vídeo no YouTube, edição de... Claro que eles têm muito a aprender ainda, mas o que era interessante é que eles conseguiram descobrir que fazer jornalismo também utilizando as redes sociais tem uma outra pegada, um outro jeito de fazer, pensar e atuar. Então, eles foram descobrindo na prática o que a gente discutiu no primeiro semestre. Acho que isso foi bastante fascinante descobrir isso. Eu acho que eles estão saindo agora, né, no quarto bimestre, eles estão saindo com uma formação prática também de outras coisas que não só o que se vê do jornalismo. Então, nessas aulas de edição, a gente também fazia SEO com eles, a gente também deu aula de como fazer relatório de métricas. Então, eles estão saindo desse primeiro ano tendo aprendido coisas que o mercado também está exigindo de quem está se formando jornalista, né? Então, saber indexar a notícia, saber classificar a notícia, saber olhar para o ranqueamento de SEO daquele conteúdo, por que está aparecendo na primeira página do Google, por que fica penalizado. Em relação ao nome, Factual 900 foi um nome depois de vários nomes, foi uma tempestade de ideias. Eu e a Michele, a gente ficou pastando e tentando, e porque não é um exercício simples, porque a gente precisava do nome para o site, que é para a revista, e precisaria um nome com perfis liberados em todas as redes, todas, e não era fácil. Então a gente já logo se impôs colocar o 900, porque seria uma maneira de distinguir os outros, mas os nomes eram vários, Radar, Giro, Paulista 900, tinha vários. Além da bolha. Além da bolha, Timeline, eram umas coisas loucas. Até que a gente, um dia eu conversando com o professor Jorge Tacchini, aqui também da Casper Libero, que ele dá aula de empreendedorismo, né, produtos editoriais, e aí ele falou assim, muito rapidamente, Factual. E eu olhei pra cara dele e falei assim, nossa, tem muito a ver. E aí a gente logo matou a charada, que tem FCL, né, Factual, que é Faculdade Casper Libero. A gente falou, nossa, é esse o nome. E aí quando a gente contou pros alunos, os alunos falaram, nossa, que genial. Eles adoraram. Isso pra gente é o fator de maior orgulho, assim, eles terem embarcado e a gente perceber que o processo pedagógico teve mais sentido para eles com um projeto como o Factual.
Bom, e essa foi a nossa experiência, eu espero que vocês tenham gostado. E também, Marina, tem um recado aí pra dar, né? Não se esqueçam de seguir a Factual 900 em todas as plataformas. Tchau!